Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal XEMAX e hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante. Você sabia que nós temos um segundo cérebro? E esse segundo cérebro é que comanda todo o processo de saúde ou doença? Esse será o nosso tema interessante. Fique com a gente. O nosso sistema digestório é o único órgão externo que está dentro de nós. Por quê? Inicia-se pela boca e finaliza no ânus. Todo o processo de alimentação e de líquidos que nós consumimos diariamente passa por esse sistema. Pela boca nós fazemos a primeira introdução, depois passa por vários processos onde esse alimento vai sendo destrinchado, separando enzimas, vitaminas, gorduras, açúcares e tudo que nós colocamos na boca, que seja alimento ou líquidos, ele recebe um processo de digestão através do nosso estômago e onde faz a finalização em aproveitamento de todos os nutrientes que nós ingerimos é no intestino delgado. E no intestino delgado, nós temos uma trama que seria um filtro extremamente refinado, que é a nossa mucosa intestinal. E a mucosa que reveste o nosso intestino, ela possui microvilosidades que fazem a captação de tudo que é bom de nutrição que o nosso intestino produziu através de todo o processo das bactérias chamadas probióticos, ou seja, as bactérias residentes que já estão em nosso intestino que teria essa função. Quando chega o alimento, elas fazem toda essa seletiva para que possa gerar o descarte, que é o bolo fecal, e trazer por um outro lado e ser absorvido pela microvilosidade e jogar isso para o nosso sistema para nos abastecer com vitaminas, açúcares, gorduras boas e assim por diante para que nós tenhamos saúde. Aí está o ponto. Por isso, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Tudo que eu preciso de nutrição, de vitamina, de energia é gerada no intestino. E com isso, além de fazer o reconhecimento, a separação de tudo que o nosso corpo precisa, 80% dos hormônios neurotransmissores também são produzidos no intestino. Olha que curiosidade. Estudos apontam que 80% de serotonina que o nosso corpo produz está onde? No intestino. E serotonina é um hormônio neurotransmissor responsável pelo bem-estar. Por isso chamado de segundo cérebro, onde faz essa conexão intestino e o nosso cérebro principal. Eles conversam o tempo inteiro. Por exemplo, se nós precisarmos de algo, de mais água, o cérebro manda um comando para o intestino, onde faz a absorção, onde faz a conexão nosso cérebro e intestino. Por isso é muito importante manter a sua alimentação, o seu estado emocional sempre equilibrado, porque isso interfere diretamente no funcionamento intestinal. O intestino saudável, ele precisa de boa alimentação, de boas gorduras, de alimentos não industrializados, o mais natural possível, beber muita água. Esse beber muita água, já vou dar uma dica. Como que eu sei se eu estou com a quantidade ideal de consumo de água diário? O seu peso vezes 35 ml, o mínimo necessário. Então, se você tem 100 quilos, você precisa consumir 3,5 litros de água por dia, o mínimo necessário. E para manter uma boa saúde, temos alguns pilares importantes para equilibrar. Uma qualidade de sono interessante, consumir muita água, atividade física e uma boa alimentação. Qual que seria a dica de uma boa alimentação? Descasque mais e desembale menos. Ou seja, coma mais alimentação natural e evite alimentos industrializados. Equilibrando esses pilares, com certeza, o nível de saúde que você terá será muito melhor. E o seu intestino vai agradecer. Mas, infelizmente, com a correria do dia a dia, os afazeres que nós temos em casa, no trabalho, preocupações, é trânsito, é conta para pagar, isso tudo, infelizmente, influencia também diretamente em nosso segundo cérebro, no nosso intestino. E muita coisa que interfere também em nosso dia a dia, infelizmente, já sai um pouco do controle, que é a poluição do ar, a poluição das águas que nós consumimos, os medicamentos que são colocados e são livremente vendidos nas farmácias, consumo de álcool, tabagismo, isso tudo influencia na saúde do nosso corpo. E também, principalmente, no desequilíbrio do funcionamento do nosso intestino. E isso causa um distúrbio, que é a doença do século chamado disbiose intestinal. Então, o que seria a disbiose?
A palavra desbiose é o desequilíbrio do nível de bactérias e o processo inflamatório da mucosa. Então esse conjunto de desequilíbrio no intestino é chamado de desbiose intestinal. Qual que é o maior problema? Lembrando que o nosso intestino, para que possa fazer o maior aproveitamento de nutrição, de nutrientes, enfim, é através das bactérias que estão residentes no nosso intestino, chamadas de probióticos. Então, o que seria a desbiose? A desbiose é uma disfunção intestinal e é acometida por todo esse processo externo que nós já falamos de má alimentação, de hábitos ruins, de alimentação industrializada, de vícios, enfim, que torna a população de bactérias no nosso intestino totalmente desregulada, faltando uma parte, com excesso em outra. Com isso, causa-se também um processo inflamatório em nossa mucosa. Lembra que a mucosa intestinal é o nosso grande filtro para que possa passar somente os bons nutrientes para o nosso sistema? Enfim, em desbiose, a mucosa fica inflamada e o cérebro entende que está com dificuldade de passagem desses nutrientes e ele manda o comando para que esse poderoso filtro esgarce, abra essa trama, para que possa chegar os nutrientes que não estavam vindo mais. Com isso, além de todo o processo que deveria passar, passa também macroestruturas, como bactérias, vírus, fungos. Toda a toxicidade que deveria ser excretada agora está no nosso sistema. Imagine o trabalho que o nosso corpo tem para poder eliminar tudo isso. É uma luta diária e constante. Quando ela não consegue ganhar essa briga, o corpo adoece. Imagine você intoxicado com vírus e bactérias que sua imunidade já não consegue mais fazer o processo reverso. Aí surgem as doenças. E as doenças, na verdade, são silenciosas e iniciam com um processo que nós nem imaginamos que isso é uma doença. Fatores simples como prisão de ventre, gases intestinais, diarreias, dores abdominais, são indícios que o nosso intestino não está bem. Mas existem ainda outros processos silenciosos que nós não nos damos conta porque muitas vezes nós não relacionamos o que estamos sentindo ao intestino. Por exemplo, candidíase crônica. Um problema relacionado exclusivamente para as mulheres, onde desequilibra toda a flora da mucosa vaginal e começa o processo de infecção com a cândida. E naturalmente ela é intestinal, mas como existe esse esgarçamento, ela tem a fuga e ganha força e proliferação nessa região. E se não corrigir esse processo intestinal, por isso se torna candidíase de repetição, trabalhando processos como antifúngicos, pomadas, melhora provisoriamente. Mas como o problema não está em contato, e sim no desequilíbrio intestinal, isso pode retornar. Por isso a repetição. Se nós conseguirmos controlar a desbiose, com certeza esse processo será melhorado também. E o fato de conseguirmos equilibrar a função intestinal, eliminando a desbiose, com certeza é um grande aliado para o tratamento mais efetivo para candidíase de repetição. Um outro exemplo clássico é a depressão. Quando nós temos falta de hormônios importantes como serotonina, o nosso cérebro naturalmente ele sente a falta. E lembrando que 80% da produção de serotonina é produzida em nosso intestino. Quando existe a falta, claramente o nosso psicológico vai ficar abalado. Eu não vou ter mais aquela sensação de alegria. E isso, com certeza, dia a dia leva à depressão. Se você corrigir o intestino, melhorando a produção de serotonina, onde de fato ela é produzida, também seria uma ferramenta muito importante para que pudesse melhorar esse quadro depressivo. E outros problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, processos alérgicos e muitos outros que nós não nos damos conta que é a disfunção intestinal, que é o grande vilão desbiose. E todos esses desequilíbrios que nós entendemos como doença, na verdade, são sintomas de um intestino doente, porque isso inicia sim no intestino em desbiose. Nós vivemos em tempos diferenciados, muito corrido em trabalho, nós não temos mais hora, falta hora no nosso dia para que possamos concluir nossas atividades. Então a alimentação não fica de forma adequada. Cadê o tempo para minha atividade física, para a consulta de um profissional, para eu dormir e ter um sono de qualidade? O estresse aflorando, muitas pessoas em fuga fumam um cigarro, bebem uma dose, enfim. E de que forma eu saio desse ciclo viciante de desbiose intestinal? Na verdade, todos nós temos desbiose intestinal, só que em grau leve, moderado ou severo. Então, o que eu preciso fazer? Adotar hábitos para que eu possa deixar essa desbiose intestinal no menor grau possível, para que a minha vida tenha mais saúde, ou senão eu vou ter doença, isso é fato. Existem meios
para que você possa minimizar esse processo de desbiose, trazendo sempre para um modo mais leve, mais moderado. Por exemplo, probióticos, que o nosso intestino ele é recheado de probióticos. Existem os residentes, que lá já se habitam, que nós carregamos, é chamada de cepa, para que possamos identificar as diferentes cepas que habitam o nosso intestino. E nós temos essa composição de cepas desde o nosso nascimento. E depois existe as transitórias, que é através da alimentação, que elas fazem o seu papel e depois são excretadas. E consumir um bom probiótico é interessante, sim. E existe também os prebióticos, que são os alimentos, as fibras, para que as boas bactérias se alimentem e ganhem força dentro do intestino. E se mantenham em equilíbrio em quantificação, também é importante. E também a categoria de simbióticos, que é a junção do probiótico mais o simbiótico. Tudo isso é bem interessante. Então a desbiose intestinal é um distúrbio que está presente no nosso dia a dia e todos nós temos de forma leve, moderada ou severa. O mais importante é mantermos em equilíbrio e no estágio mais leve possível para que possamos manter a saúde. E de que forma então eu consigo fazer isso dentro do meu dia a dia? Se eu estiver em desbiose, se eu conseguir trabalhar a minha boa alimentação seria o suficiente? Se eu já estou em desbiose, infelizmente estamos fazendo o correto, mas não é o suficiente para trazermos esse equilíbrio. Nós vamos precisar de algo a mais, além de tudo que nós já falamos. E quando você busca um profissional da saúde, provavelmente ele vai te receitar probióticos, que também é muito importante, né? Que se você está em desbiose, existe duas situações: a carência de bactérias ou o excesso de bactérias. Então, dependendo do probiótico, você completa ou você hiperpopula. Então, precisa tomar muito cuidado. Por isso que nem sempre seria a forma ideal para cuidar da desbiose. Por isso é importante o diagnóstico antecipado, para fazer um diagnóstico e fazer o consumo certeiro de probiótico. Existe no mercado tradicional os Yakults, os leites fermentados, que são os lactobacilos, enfim, que também é importante e ajuda sim na constituição mais interessante dessa flora, né, dessa microbiota intestinal, para que você traga o equilíbrio dela. Existem também os alimentos para as bactérias, que são os pré-bióticos, que são as fibras. Tem aquela receitinha da vovó que você coma mais fibras, mais sementes para que você possa evacuar com mais facilidade, mas não é só isso. Você precisa o quê? Eliminar o processo inflamatório, trabalhar a quantificação das cepas, lembrando que o probiótico, cada um tem a sua categoria e se chama cepa, então você trabalhar a quantificação exata dessas cepas para que você possa, de fato, minimizar esse processo de desbiose. Cuidar do intestino, aqui no Brasil, ainda é muito recente. Profissionais da área da saúde fizeram essa descoberta de que é importante o nosso intestino sim, e que ele é o nosso segundo cérebro, mas é muito recente. Agora, lá fora, na Europa, na Ásia, isso é muito antigo. Profissionais da saúde já estudam a melhora do funcionamento intestinal há muitos anos. Um exemplo, na Suíça, existe um laboratório chamado Asepsa, que há mais de 40 anos eles trabalham a micromodulação, o estudo profundo sobre o intestino, o bom funcionamento do intestino, e desenvolvem produtos naturais para que possa extirpar, eliminar o processo de desbiose intestinal. Como isso é feito? Esse laboratório Asepsa conseguiu desenvolver uma formulação que, com 12 anos de estudos, eles fizeram uma classificação das cepas mais importantes residentes no nosso intestino, que é dividido na classe das boas, que residem no intestino delgado, e as putrefativas, que residem no intestino grosso. Cada um no seu lugar, não existe desbiose. Então, o estudo em cima disso seria fortalecer as guardiãs detectadas no intestino delgado, que eram as categorias das bifidobactérias. Se elas estivessem em grau de população exata, que seria em torno de 80%, elas impediriam o fortalecimento das putrefativas, onde as colocariam no seu devido lugar, que seria no intestino grosso, e manteria o equilíbrio no intestino delgado, onde se faz todo o processo da nutrição ideal para o nosso corpo. E esse estudo, na finalização, conseguiu-se essa proeza de aumentar a população de bifidobactérias de 30% para 80%, com isso corrigindo a população ideal dentro do nosso intestino, assim eliminando essa questão da desbiose intestinal. E o laboratório Asepsa foi mais além, incluindo alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, que dessem mais equilíbrio ainda para o nosso intestino. Com isso, um intestino mais saudável e de forma natural. E nós, da XENMAX, fomos agraciados com essa formulação única e exclusiva para o Brasil, para que possamos cuidar da nossa saúde intestinal de uma forma mais natural, sem conservantes, sem glúten, sem lactose,
100% natural. Consumindo o Bizen diariamente, nós vamos trazer o equilíbrio ao funcionamento do nosso intestino, minimizando ao máximo o fator desbiose intestinal. Então, o que seria o Bizen? É um probiótico? Não. É um prebiótico? Também não. Então, o que é o Bizen? É um modulador da microbiota intestinal. Ele não é probiótico e nem alimento, que seria o prebiótico. Ele é um conjunto de micronutrientes que vai desinflamar a microbiota intestinal, vai melhorar a população de bactérias do nosso intestino, vai trazer saúde intestinal, vai trazer para o nível mais leve possível da desbiose intestinal. Então, consumindo o Bizen diariamente, com certeza nós vamos chegar ao melhor nível de saúde. O Bizen está na medida certa para o equilíbrio do seu intestino. Espero ter esclarecido e levado uma informação importante para vocês. E no nosso link tem mais informações sobre o Bizen, sobre saúde, e entre em contato com a gente para tirar qualquer dúvida que você possa ter. Obrigado mais uma vez e até a próxima!